Pensa e responde aí do outro lado comigo. Você sabe qual a função sintática dos adjetivos? Exatamente, galera. Para você estudar sintaxe, você tem que saber morfologia. Então, nesse vídeo de hoje, eu trago 4 frases para você fazer junto comigo. Então, não Vai embora não, antes do final do vídeo. para você fazer junto comigo, para você entender qual a função sintática dos adjetivos. Eu já adianto, cai muito em concurso. Quase que eu não falo. Cai muito em concurso. Mais um vídeo aqui do canal, sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre morfologia e sintaxe, tá? É claro, porque a galera acha que só porque matemática 2 mais 2 são 4 exato ali, acha que português é bagunça. Português não é bagunça não, tá? Nós vamos falar hoje o seguinte, e é bom que você entenda que tudo está relacionado dentro da sintaxe, tá? Você tem que ter ali, como eu posso dizer, o que você tem que estudar primeiro, o que você tem que estudar segundo, para que você consiga se você está se preparando para concurso, né, uma prova mais efetiva, né, e até mesmo um estudo, já que você aí tem alguns meses para a sua prova, você vai entender que não é 2 mais 2, não são 2 mais 2, é claro, mas tem uma lógica por trás da morfologia e da sintaxe, então bora lá para as frases. Começando aqui com vocês é o seguinte, função sintática e 2 adjetivos, tá? Bom, o adjetivo, galera, a gente sabe que ele vai indicar uma qualidade e até mesmo uma característica, tá? E quando a gente está estudando lá na morfologia o adjetivo, a gente tem que pensar assim, ó. Na morfologia, o adjetivo é o adjetivo. Só que quando chegar em sintaxe, esse adjetivo vai se transformar em quê, tá? Basicamente, o adjetivo se transforma em... Vou colocar aqui para vocês, eu vou aumentar aqui porque ficou pequeno essa linha, eu não gosto dessa linha pequena não. Vou colocar aqui para vocês. Olha só, o adjetivo ele vai se transformar em adjunto, adnominal, tudo bem? E ele vai se transformar também em predicativo, tá? Predicativo do sujeito e também predicativo, também não, ou também predicativo do objeto, tá? Então, você já entendeu que o adjetivo, classe morfológica, qualifica, caracteriza. Dentro da sintaxe, ele vai ter aí 2 nomes, tá? E por que eu acho isso extremamente importante? Porque quando você chega em sintaxe, fica tudo mais fácil, porque você vai fazer análise sintática e aí você vê o adjetivo, ali você já sabe que esse adjetivo só tem basicamente 2 possibilidades. Ou ele vai ser adjunto adnominal, ou ele vai ser predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto, tá? Lembrando, é claro, que quando eu falo de adjunto adnominal, também, já que ele é um adjetivo, olha a lógica aí da matemática portuguesa, aí que vai acontecer. O adjunto adnominal, sendo ele um adjetivo ou uma locução adjetiva, também vai indicar qualidade ou característica. A mesma coisa com o predicativo. Ele vai indicar uma qualidade ou característica, tá? E aí a gente tem aqui a primeira frase. A diretora nervosa encontrou os pais, tá? O nosso foco aqui é observar o adjetivo. O adjetivo aqui a gente já sabe que é a palavrinha nervosa, tá? E aí eu pergunto para você, sintaticamente, tá? Sintaticamente, esse nervosa pode ser o quê? Responde. Ele pode ser, professor, um adjunto adnominal ou um predicativo aí do sujeito ou do objeto, tá? Então, a gente vai ter que entender a diferença entre o adjunto adnominal e o predicativo do sujeito. Quando a gente está falando de adjunto aí adnominal significa junto do nome. Então, a gente vai observar isso nessa estrutura. Eu tenho a palavra aqui, a diretora, né, um substantivo, mais o artigo, e nervosa está do lado desse nome, está do lado desse substantivo. Então, nervosa, morfologicamente aqui, ele é um adjetivo e sintaticamente ele vai funcionar aí como adjunto adnominal, tá? Então, você entende o seguinte, adjunto tem que estar junto do nome, não tem que nada estar entre o nome e o adjunto, a característica, não pode ter nada, tá? Então, fica mais fácil de você entender. E aí a gente vai, por exemplo, para a frase de número 2. A diretora encontrou os pais nervosos, tá? Aqui eu tenho a palavra nervosos. Nesse caso, o que acontece? Será que nervosos é um adjunto?
Ai, professor, mas nervosos está do lado aqui de pais, tá? Vamos tomar cuidado com o seguinte. Quando eu tô falando assim, a diretora encontrou os pais. Beleza, verbo encontrar, isso aqui é o sujeito, vou colocar aqui para vocês, tá? Encontrou, verbo transitivo direto, os pais, né? Quem encontra, encontra alguém. Os pais, então, objeto direto. E nervosos é uma característica ali dos pais. Então, nesse caso, se é uma característica dos pais e os pais é o objeto direto, isso aqui vai ser um predicativo aí do objeto. Uma outra coisa que a gente pode falar com relação ao adjunto adnominal e o predicativo é o seguinte, tem a ver até com a semântica, tem a ver com o sentido. Quando eu falo de adjunto adnominal, como no exemplo número 1, nós temos que entender o seguinte, a diretora nervosa, ela é sempre nervosa. A ideia que eu tenho aqui, ela é sempre nervosa. Então, a ideia do adjunto adnominal é algo característico ali para sempre, né? É aquela característica que tu olha na pessoa e fala assim, essa pessoa é assim, ela não vai mudar. Então, nesse caso, o adjunto é um estado, uma característica permanente, tá? Quando a gente está falando da ideia do predicativo, né, ali é uma ideia passageira. Os pais não são sempre nervosos, eles estão nervosos ali naquele momento em que a diretora o chamou e acabou encontrando com eles, né? Então a gente tem que entender também a semântica, para além de entender o que é um adjunto e o que é um predicativo, tá? Logo em seguida a gente tem aí a frase de número 3 e ela vai falar o seguinte: a diretora encontrou os pais nervosos. Olha que interessante, aqui eu continuo com a mesma estrutura. Então, isso aqui eu já sei que é o meu sujeito. Encontrou verbo transitivo direto, encontrou os pais, objeto direto. Porém, aqui, galera, nervosas está relacionado aí à diretora. É a diretora quem está nervosa. Então, sendo adjetivo, é adjunto ou predicativo? Tem que estar junto do nome. Ó. Você observa que tem um monte de coisa aqui no meio atrapalhando o substantivo do adjetivo. Então, está longe. O adjunto tem que estar do lado e não tem que nada tá no meio para atrapalhar aquilo ali, né? Aquela junção dos dois. Eles funcionam muito bem do lado do outro, o adjunto adnominal e o substantivo. Então, aqui nesse caso, nervosa, galera, vai ser, é claro, o meu predicativo do sujeito. Isso é super interessante porque a gente acaba com aquela ideia assim, eu não sei, tá? Mas tem a galera que pensa assim. Para eu ter predicativo do sujeito, eu preciso ter verbo de ligação. E isso não é uma verdade, tá? Se você segue o canal, você já sabe que isso não é uma verdade. Agora a gente vai falar da frase número 4, mas aí tem uma pegadinha. Aproveite e se inscreva no canal e apoie todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet para vocês, tá? Lembrando que eu tenho uma playlist inédita aqui no canal Português do Zero, playlist Gramatix, tá? Quer aprender português do zero, lá do básico até o avançado? Já tem mais ou menos 6 aulas lá na playlist e, é claro, essa playlist ela tá disponível para você, apoiador, ou você que quer se tornar um apoiador aqui do canal. Clica aqui no botãozinho Seja Membro e faça parte ali ou do sujeito simples ou do sujeito composto. Se você fizer parte do sujeito composto, além das questões que tem lá na aba Comunidade somente para membros, você vai ter acesso a essa playlist. E é bom, você que está estudando, é bom, sabe por quê? Você vai percebendo que cada aula é um complemento da outra e você vai ver que tudo faz sentido em língua portuguesa, tá? Dito isso, nós vamos para a próxima frase que sim, você tem que tomar cuidado. Bora lá perceber essa frase e entender que pegadinha tem aqui, professor. Hoje eu tô acelerada, que eu tomei café, tá, gente? A diretora nervosa encontrou os pais. Bora lá entender? Aqui nós temos a mesma estrutura, a diretora continua sendo sujeito simples, encontrou os pais, verbo transitivo direto, e os pais vai ser aí o meu objeto aí direto. E aí você vai falar assim, professor, tá fácil, nervosas aqui é o adjunto adnominal, já que tá do ladinho do nome. Muito cuidado que não é bem assim. Eu falei o seguinte, para ser adjunto tem que estar do ladinho do nome, né? E você aprendeu o que tem a ver com os adjetivos, ou locuções adjetivas, né? Só que aqui tem algo impedindo, que é o que, galera? A vírgula. Você está observando que tem essa vírgula ali. Significa que esse termo está deslocado.
Ele não deveria estar ali, ele deveria estar aqui, talvez, como na frase de número 3, mas eu mudei a frase, peguei o que estava no final, coloquei lá no início. Então, ó, para demarcar essa mudança de posição, porque devia estar aqui, veio para cá, coloquei a vírgula. Então, galera, sim, isso aqui a gente vai chamar de predicativo do sujeito. É a mesma coisa da frase aqui de número 3, tá? Você sabe aí qual é o nome do adjetivo dentro da função sintática? Lembre-se que é muito importante que você consiga estudar morfologia para que você tenha mais facilidade em sintaxe. Então sim, galera, o adjetivo lá na sintaxe, ele é conhecido como adjunto adnominal ou predicativo, tá? Sabendo disso, fica muito mais fácil aí o seu estudo e a sua preparação ali dentro do mundo da sintaxe, tá bom? Aula maravilhosa, eu estou extremamente empolgado e animado. Se eu falei rápido demais, que hoje eu acho que eu falei rápido, né? Normalmente eu não falo não, mas é o café, bota aí na velocidade 0 ponto alguma coisa, que aí vai estar como se fosse 1.0, tá? Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, segue o canal, tá? E pode, como é que se fala, gente? Recomendar o canal aí, divulga lá o canal. Pode marcar também lá na rede social, lá do posso falar esse nome aqui, nos stories, e aí você marca o prof lá para eu te repostar no meu Instagram, pode ser? Vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima.